É impressionante, né, a sofisticação aqui de como o Estado brasileiro consegue ter essa capacidade de enganar todo mundo, né? Ele vai jogando o modelito de fazer você de otário. Aí agora usa um termo bacana, um termo técnico em inglês para se referir à arrecadação direta. O dinheiro vai entrar, você pagou, ele já está sugado. Vai primeiro para o governo, né? E devolve para o comerciante aquele dinheiro, né? Uma parte do que ele pagou, né? Do que quem fez a compra pagou. Isso vai gerar uma história aí, porque daqui a pouco o comerciante vai dizer, olha, para compensar a perda que eu estou tendo aqui com esse produto que eu estou vendendo, eu vou criar uma inflação aí, eu vou botar um preço a mais, né? Para ser o split. E aí o governo também vai ter um split a mais para ele receber. Olha, Cláudio, como é que a picaretagem o erro vai tornando um erro ainda maior lá na frente. E todo mundo achando isso normal. A deforma tributária foi aprovada no Brasil com a complacência da classe política e de vários governadores e prefeitos que não protestaram ou não quiseram, acharam que isso poderia ser alguma vantagem, né? Também entram no que você falou ainda agora, né? Artigo 29 do Código Penal, os cúmplices do crime. E a maioria dos políticos, sejam do legislativo, seja do executivo, são absolutamente ignorantes em relação ao conteúdo das leis, viu? Eu, como advogado, já fiz muito projeto de lei, já fiz muito, participei de muita discussão, participo, gosto muito de fazer isso, elaborar leis, eu acho muito legal fazer isso. E já fiz em diferentes áreas, inclusive em áreas, muitos anos eu fui membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente e ajudava a fazer a legislação ambiental brasileira. Então, eu me orgulho que um dos artigos da Lei de Crimes Ambientais está lá porque a Marina Silva era ministra, ela queria fazer a aprovação da lei de concessão das florestas públicas e veio conversar com o setor ambiental, que eu participava, e a gente conseguiu impor um artigo no Código Crime Ambiental que incutir documentação total ou parcialmente falsa em processo de licenciamento ambiental passou a ser crime. E era muito comum o pessoal fazer um licenciamento ambiental, onde tinha uma vegetação nativa de 3 mil hectares, eles faziam um projeto dizendo que ali tinha 2.500 hectares de pastagem. Ninguém ia checar isso na prática. Então era muito comum, ou ainda é muito comum, fraudar. Então, leis são desconhecidas pela maioria dos prefeitos, pela maioria dos membros legislativos, salvo uma exceção ou outra, e pessoas qualificadas, que sabem da sua área, que se são também dedicadas. Mas acrescento que, além do speed payment, que é uma coisa que eu concordo, vai quebrar muita gente. Nós tivemos entrando em vigência em março de 2025 a Lei 15.252 de 2025, que dispõe sobre direitos da pessoa natural, que é eu, você, o CPF, a pessoa natural usuária de serviços financeiros. Por que, Serrão? Não tem só usuário de drogas, não, tá? Você é usuário de serviços financeiros. Você é usuário, por exemplo, da água. Você não é dono da água que você bebe. Eu estou com água aqui no meu copo d'água, eu a bebo. Ela não é minha, ela entra no meu corpo, mas não é minha propriedade. Então, eu sou usuário de água. E nós somos usuários dos serviços financeiros. Essa lei 15.525 entrou em vigor agora, dia 4 de março. Sabe o que aconteceu com essa lei, Serrão? Os bancos começam a chamar todo mundo para renegociar os débitos, as dívidas, que estão com juros altos. E os bancos oferecem uma renegociação com juros mais baixos, chamados juros reduzidos, e um período maior para pagar. Todo mundo que está apertado concorda. Só que essa lei, Serrão, do artigo 15, ela fala que os tomadores de crédito que optarem pela modalidade especial de crédito terão direito a um desconto percentual em relação às taxas praticadas do mesmo crédito. Nossa, super legal, o Banco Central, o Conselho Monetário faz. Só que ao fazer isso, Serrão, as pessoas também estão assinando duas coisas muito importantes,
que o banco oferece no documento, que ninguém lê, só advogado chato lê e ninguém lê. Lá está escrito o seguinte, que quem é tomador de empréstimo, ele concorda que o valor abaixo de 20 salários mínimos que estiver na poupança, ele é intocável. E acima disso, pode ser penhorado na sua integralidade. Por que tem sacanagem, Serrão? Porque hoje a jurisprudência é unânime, que é 40 salários mínimos. Então a pessoa fala, eu vou reduzir os juros, vou alongar, o banco põe um documento que fala, então se você tiver acima de 20 salários mínimos, você vai perder seu dinheiro se você der calote no banco. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, o banco põe para todo mundo, e ninguém lê, Serrão, solicitação de débito automático dos valores depositados na conta do tomador do crédito. Sabe o que acontece a partir disso? Você assinou esse documento, Serrão, com essa lei que o Lula fez, porque os bancos mandaram os deputados fazerem, aprovaram e o Lula assinou, você emprestou dinheiro no banco. É muito comum isso daqui. Serrão tem dívida e que está com o banco Andorfato. Está no banco Andorfato. Ele está com dívida lá. Então, o Serrão põe o dinheiro na conta dele, no banco Andorfato, ele sabe, se cair dinheiro lá, o banco, como está devendo, o banco pega. Certo? Então, o que o Serrão faz? O Serrão fala para depositar, por exemplo, uma conta, um pagamento na conta do Banco Cofre, porque o Andorfato não pode meter a mão no que está no Banco Cofre. Ele bota a pensão dele, a aposentadoria dele, lá no Banco Cofre. Porque como ele está devendo o Banco Andorfato, ele só põe o dinheirinho que dá para poder pagar. Aí a dívida vai subindo, aumentando o Banco Andorfato, aumentando. O banco também sabe que está bom, porque uma hora ele vai executar, vai tomar o que puder. Com essa nova lei que o Lula aprovou, Serrão, no artigo 16, está escrito ali que solicita débito automático. Você, quando assinar agora essa negociação de empréstimo, Serrão, quem está assinando, são milhares por dia, está falando, pode fazer débito automático na minha conta. E pode pedir, o Banco Andorfato pode mandar um e-mail para o Banco Cofre falando, Banco Cofre, eu estou com esse dinheiro aqui para receber, do Serrão que está me devendo, e não põe nada na conta. Se cair dinheiro na conta do Banco Cofre, você cobra ele, eu te dou um percentualzinho, um valorzinho. O Banco Cofre fala, claro. A partir disso, Serrão, além do split payment, que as empresas vão quebrar, porque o dinheiro do imposto vai sumir, a empresa, CNPJ. O CPF também vai quebrar, Serrão, porque onde você tiver uma conta no Brasil, você deveu num banco, você está devendo em todos. O Lula armou isso para depois da eleição estourar. Para o povo poder cair mais uma vez no crime de eleger o Lula. Aí depois estoura tudo. Aí o Lula vai pôr a culpa de quem? Nos senadores, nos deputados, esse bando de gente que ele vai chamar de conservador, fascista, bandido, que destrói o povo. Aí se bobear, o Lula ainda sai de braço dado com o Alexandre de Moraes para implantar uma ditadura em que o Lula fique 10 anos mandando como fantoche e o Alexandre de Moraes 20 anos mandando como verdadeiro dono do Brasil. Esse é o cenário que a eleição agora tem que derrubar, Serrão. E Não, é só Serrão picaretagem. está ajudando no radar. E só picaretagem planejada. Então a gente aqui no Radar Ouro Verde tem a obrigação de mostrar todo esse risco que a gente está correndo economicamente. E não é para o rico, é qualquer cidadão brasileiro. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.